Perfeito. Só um instantinho, por favor. Um mimo carinhoso da minha esposa, que veio trazer água e uns biscoitinhos para mim. Senão eu esqueço de comer e tomar água. Bom, gente, olha só. Boa noite, então, iniciando a nossa segunda aula do curso de Física e Estatística, né? Dando início à nossa revisão sobre conceitos de probabilidade, como a gente começou na segunda-feira. Tem um ponto em particular que eu gostaria de comentar com vocês, vamos dizer assim, pensando depois no desenvolvimento da aula, eu fiquei com a impressão que talvez vocês não tenham percebido um detalhe, não tenham prestado atenção no porquê que eu escrevi determinada equação ao longo da aula. Então, vejam só. A gente vinha discutindo o problema da distribuição binomial. Nós começamos a falar sobre problemas regidos pela distribuição binomial. E a gente viu que a probabilidade de que em N eventos eu tenha N1 acontecimentos de um determinado evento dentro do meu espaço amostral, ela era dada, se eu não estou enganado, pela seguinte relação. Você tem que levar em conta todas as possibilidades pelas quais o evento pode acontecer. Então, a gente usou o princípio fundamental da contagem, me diz que isso é igual a n fatorial dividido por n1 fatorial, n menos n1 fatorial. Então, esse fator aqui, que envolve o número total de eventos e o número de ocorrências de um determinado evento dentro desse meu espaço amostral, por exemplo, o surgimento de 10 faces cara em 30 lançamentos de uma moeda, então isso aqui me dá quantas vezes, de quantas maneiras diferentes essa combinação pode acontecer, né? Isso aqui multiplica P elevado a N1 vezes Q elevado a N menos N1. Levando-se em conta que P e Q são duas probabilidades. P é a probabilidade individual da ocorrência de um certo evento. Então, no caso de um lançamento de uma moeda, por exemplo, você tem duas possibilidades, a moeda pode cair com face cara ou com face coroa, né? Então, no caso específico de um lançamento de uma moeda, o P é igual a meio. Em cada lançamento, você tem 50%, tem uma chance em duas possíveis de obter uma determinada face. Então, isso aqui é específico num lançamento de uma moeda. E, por exemplo, a obtenção de cara. Como nós estamos falando de eventos estatísticos que podem ser representados de duas maneiras diferentes, então existem duas possibilidades, é algo do tipo, acontece e não acontece. Morre, viu, tá certo? Sempre é um evento oposto ao outro. Então você tem também a probabilidade de não ocorrência daquele evento. Eu tenho uma probabilidade que eu chamei genericamente de Q, que também vale igual a meio, tá certo? Só que isso aqui vai ser a probabilidade de não ocorrência de um determinado evento. Lembrando que a soma dessas duas probabilidades para qualquer evento, qualquer experimento, ela vale 1.
ela é especificamente igual a meio, o P e o Q, o P e o Q são especificamente iguais a meio, no caso de lançamento de moeda. Se fosse lançamento de dados, por exemplo, né, o P valeria 1/6, seria a obtenção de uma face com a face 3, né? E aí você tem 5 outras possibilidades de não ocorrência do evento face 3. São as faces 1, 2, 4, 5 e 6, tá certo? Então não é que o evento só pode acontecer de duas maneiras. Ele pode acontecer de várias maneiras diferentes, tá certo? Só que você pode agrupar vários não acontecimentos em uma única realização, como é no caso do lançamento de um dado, tá certo? O que eu estou querendo comentar com vocês é o seguinte: talvez não tenha ficado claro o porquê desse fator aqui. Talvez esse fator não tenha ficado muito claro para vocês. Eu acho que vale a pena fazer essa discussão um pouquinho mais a fundo. Pelo menos só um instantinho, só movimentar essa página aqui, só um instante. Ok? Então, eu não sei se vocês tiveram tempo de ver a última aula, mas talvez vão se relembrar, ou talvez tenham visto, e vocês devem ter percebido que houve um momento da aula passada em que eu escrevi uma expressão mais ou menos como essa aqui. Eu peguei a probabilidade da ocorrência de um certo evento, que eu chamei de P, e a multipliquei por P, por P, por P, por P, e assim por diante. De tal maneira que esse P era multiplicado por ele próprio um total de N1 vezes. E aí, esse é o ponto que talvez naquele momento não tenha ficado muito claro na aula. Eu peguei esse conjunto de P's multiplicados entre si e eu multipliquei pela probabilidade de não realização do evento. Então, eu fiquei com Q vezes Q, vezes Q, vezes Q, etc, 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 vezes Q, num total de N2 vezes. N2 é um número de não realizações do evento que eu chamei de evento 1, né? Representado por essa probabilidade P, né? E o fato é que esse N1 somado com esse N2, ele me dá um número total de eventos. O N1 mais N2, ele é igual à probabilidade Nzão. De tal maneira que o N2 é igual a N menos N1. Então, quando você olha essa combinação de P's multiplicados entre si e essa combinação de Q's multiplicadas entre si, dá para se entender o porquê que nessa expressão eu tenho P elevado a N1 e porquê que eu tenho Q elevado a N2, que é igual a Q elevado a N menos 1. Não há nenhum absurdo nisso, né? Eu simplesmente estou replicando esse produto aqui dentro dessa expressão que me designa essa probabilidade. O que talvez não tenha ficado claro é por que eu fiz essa combinação aqui. Da probabilidade do evento 1, que eu chamei de P, ser multiplicada por ela própria N1 vezes, e a de não realização do evento ser multiplicada N2 vezes. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês entenderam, seja naquela aula ou depois assistindo, essa passagem que eu fiz. Isso ficou claro para vocês? Vocês conseguiram entender por que eu fiz essa multiplicação? Ou talvez nem tenham percebido isso na aula passada, né? E aí agora eu estou chamando a atenção desse detalhe, e talvez vocês não tenham entendido ainda. Vocês têm dúvida nesse ponto? Então, Edson, se eu tiver entendido certo, esse produto total, ele representa a probabilidade de que um dado microestado, se eu puder chamar assim, se verifique, um específico, entendeu? Qualquer um deles que seja, mas a probabilidade de que um deles ocorra. Por exemplo, no caso das moedas,
vamos supor que você lançou 6 vezes, ele vai determinar a probabilidade de que, por exemplo, todas elas tenham dado cara, ou que só a primeira tenha dado coroa e o resto tenha dado cara. Ele determina a probabilidade de uma combinação específica. Perfeitamente. É exatamente isso, Marcelo. É exatamente esse o ponto. A combinação vai mudar, ou você pode gerar cada combinação que você queira, se você mudar o número N1 ou o número N2. Ou seja, como você pensou no caso de lançamentos de moeda, se eu mudar o número de vezes em que eu quero que ocorra a face cara ou o número de vezes que ocorra a face coroa. Tabata, Rafael, Gabriele, vocês entenderam esse ponto? Sim. Sim, ficou mais claro. Olha só, eu acho que o comentário do Marcelo foi perfeito. Realmente é exatamente isso. Vejam só, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma designação aqui, eu vou colocar a inicial CA para representar para mim a face cara no lançamento de moeda. Por sua vez, CO vai representar para mim a possibilidade de que eu obtenha o evento coroa. Então, vamos pensar uma combinação muito simples. Digamos que eu faça 3 lançamentos de uma moeda. Para complicar um pouquinho mais, vamos colocar, digamos, 5 lançamentos. Então, 5 lançamentos. Então, vamos imaginar que a gente faz 5 lançamentos de uma certa moeda. A moeda não é viciada, ok? Então, aqui eu tenho o lançamento 1, o lançamento 2, o lançamento 3, o lançamento 4 e o lançamento 5. Digamos que você está interessado num evento aonde você tenha a ocorrência de 3 caras e, como são 5 lançamentos, 2 coroas. Então, você tem L1, L2, L3, L4 e L5. Então, digamos que você tenha o primeiro lançamento ocorrendo cara. O segundo lançamento ocorre coroa. O terceiro lançamento ocorre cara. O quarto lançamento ocorre cara de novo. O quinto lançamento ocorre coroa. Qual é a probabilidade de que esse evento em particular, nessa ordem, aconteça? Deixa eu só autorizar a entrada de mais um aqui, gente, só um instante. É o japonês. Qual é a probabilidade de que essa combinação em particular aconteça? Ora, o evento face cara, em um lançamento, ele tem uma probabilidade de 50%, meio. O evento face coroa é o evento complementar do face cara. Então, a probabilidade dele é a probabilidade que também 50%. Face cara no terceiro lançamento, outra vez você tem P igual a meio. Depois você tem Q igual a meio para obtenção de face cara. Aliás, perdão, aqui é probabilidade P outra vez. Os valores são iguais, né, mas caso fossem diferentes, isso aí daria problema para nós. E aí, na face coroa, a gente tem Q igual a meio outra vez. É bom a gente já se acostumar com a terminologia. O Marcelo, ele utilizou um termo que talvez não seja comum para todos vocês, que é o termo chamado de microestado. Um microestado é uma possível implementação do seu evento. Isso vai fazer muito mais sentido para nós, principalmente do ponto de vista microscópico, quando a gente estiver lidando com a física estatística aplicada em fenômenos de magnetismo, de matéria condensada, né? Aonde você quer saber, por exemplo, de que maneira cada spin se orienta no interior de um material, como um material magnético, tá certo? Então, cada conjunto de orientações de spin dentro de um material, a maneira como os spins se orientam dentro de um material, é chamado de um microestado. Aqui a coisa é macroscópica, né? Mas a analogia é exatamente a mesma, né?
essa realização, essa implementação aqui, ela é, para mim, um microestado desse meu sistema. Então, reparem o seguinte, cada probabilidade que eu obtive aqui, que eu escrevi, é a probabilidade da ocorrência de um evento em cada lançamento. Mas e para eu poder obter a probabilidade dessa ocorrência de 3 caras e 2 coroas? Ora, isso aqui seria igual a P elevado ao cubo vezes Q elevado ao quadrado. Ou P elevado ao cubo vezes Q elevado a Q. 5 menos 3. O número total de eventos menos 3 realizações em que esse evento Q não aconteceu. E aí, utilizando aquela linguagem mais geral, naquele simbolismo mais geral que eu tinha colocado agora há pouco, isso aqui é igual a P elevado a N1 vezes Q elevado a N menos N1, tá certo? É por isso, então, que eu fiz aquela multiplicação das probabilidades P e Q, tá certo? Agora, você tem que levar em conta que essa não é a única maneira pela qual o evento 3 caras e 2 coroas pode acontecer. E, na verdade, eu simulei uma situação em que no primeiro evento eu tenho cara, no terceiro eu tenho cara, no quarto eu tenho cara. Então, usando o termo que o Marcelo utilizou, isso é um possível microestado aonde essa implementação do evento vai acontecer. Mas não é a única. E, na verdade, eu também poderia ter isso aqui, né? Eu posso ter, no lançamento 1, a face coroa, no lançamento 2, a face cara, no lançamento 3, a face cara outra vez, no lançamento 4, a face coroa, e no lançamento 5, de novo, a face cara. De novo, eu tenho 3 caras e 2 coroas. Ah, mas a ordem é diferente. De fato, a ordem é diferente. Mas para todos os efeitos, é o mesmo evento que você obteve antes. Você não disse que a ordem era importante, tá certo? Então, é por isso que você teria que construir todas as possibilidades de realização desse evento, e é daí que surge aquele fator que nós havíamos colocado lá atrás, né? O n fatorial sobre n1 fatorial, n menos n1 fatorial. De duas possíveis maneiras diferentes, um determinado microestado pode acontecer, se esse evento for regido por uma distribuição binomial, tá certo? Então, tinha me ocorrido isso na aula, após pensar um pouco e ver um pouquinho do vídeo da aula passada. Daí, então, eu quis fazer um comentário a respeito do porquê dessa expressão e porquê dessas multiplicações de probabilidade. Tá mais claro agora, então? Sim. Beleza. Perfeito. Beleza. Deixa eu só me situar aqui na minha página de novo. Ah, vai aqui mesmo, tá bom. Aqui ficou só... Beleza, tá bom. Então, como a gente já tem alguma noção sobre o que significa a distribuição binomial, que tipo de eventos a distribuição binomial vai reger, são os eventos do tipo acontece, não acontece, eventos que podem ter duas manifestações macroscópicas possíveis, duas maneiras de você visualizar o resultado final do evento. Chegou o momento da gente começar a falar de um problema importante na história da física estatística, na história da física, né, que é o problema do random walk. Ou aquilo que a gente chama de caminhada aleatória. Na história da física, né, o livro do Reif mesmo vai usar essa terminologia. Isso também costuma ser chamado como o caminhar do bêbado. Inicialmente, vamos fazer a análise do random walk unidimensional.
Então, eu vou imaginar algo como um bêbado caminhando em uma linha, tá certo? Caminhando apenas ao longo de uma direção. É claro que bêbados dificilmente andam em apenas uma dimensão, né? Pelo menos com muita fidelidade àquela direção, né? Senão o cara não está tão bêbado assim, né? Mas se você pensar numa molécula que está confinada por um campo elétrico, um campo magnético, ou mesmo um átomo, se esse átomo pode se movimentar apenas ao longo de uma dimensão, e ele vai sofrendo perturbações ao longo do caminho, isso é uma analogia interessante com o que acontece no caminhar do bêbado em uma dimensão. Então eu vou imaginar um indivíduo, né? Podemos imaginar isso como uma pessoa mesmo, uma molécula, um átomo, né? E ele se desloca apenas ao longo de uma direção. Então, de maneira genérica, vamos imaginar que eu tenho um objeto. E esse objeto ele pode se deslocar em apenas uma dimensão. Vamos ver, então, o que a gente vai supor a respeito do movimento desse nosso objeto. Vejam só. Né? Primeiro eu vou imaginar que o passo que esse indivíduo dá é um passo fixo, um passo de tamanho fixo. Mas um bêbado ele pode dar passos de tamanho variável. De fato, pode. Uma molécula também pode, um átomo também pode. Mas isso ainda é uma aproximação. Até porque quem vier a trabalhar com um problema dessa natureza do ponto de vista de simulação computacional vai imaginar que o tamanho do passo é tão pequeno quanto você queira. Então, você vai imaginar um passo que seja próximo de zero, tá certo? Um passo bem pequenininho. Então, eu vou imaginar como minha suposição o seguinte, a primeira suposição. O passo, ele é fixo e ele tem um certo tamanho que eu vou chamar genericamente de L. Essa é a primeira suposição que a gente vai fazer, então. Vamos imaginar o seguinte, como ele pode se movimentar em apenas uma direção, então digamos que ele pode se movimentar ao longo dessa direção aqui, ó. Isso aqui então para mim vai ser uma espécie de eixo X, digamos que aqui seja a origem desse meu eixo X, e digamos então que o meu bêbado nesse momento ele esteja aqui. Já que ele pode se movimentar por uma distância de tamanho L em apenas duas dimensões, ele pode, em um dado momento, dar um passo de tamanho L para a minha direita. Mas como ele está bêbado, eventualmente ele também pode dar um passo de tamanho L para a minha esquerda. Veja que esse problema começa a ganhar a cara do que acontece numa distribuição binomial. É um evento em que você tem duas possíveis manifestações. O indivíduo, a molécula, o átomo, pode se deslocar ou para a direita ou para a esquerda. Típico de problemas com distribuição binomial. E aí, o que a gente vai imaginar? Vamos definir uma probabilidade de que ele dê um passo para a direita, vamos definir uma probabilidade de que ele dê um passo para a esquerda. Então, eu vou chamar de P a probabilidade de um passo para a direita. Por outro lado, você tem um evento complementar, que eu vou chamar de que é um evento que, no caso, eu passo para a esquerda, né? Aonde você vai ter a probabilidade de um outro passo, porém para a esquerda. Assim como antes, você tem que a soma dessas duas probabilidades tem que dar 1. Certo? São duas manifestações possíveis do seu evento. Então, você tem que P mais Q
é igual a 1, tá certo? Ora, então, esse nosso indivíduo, se eu colocar aqui meu eixo X, novamente, e se eu colocar aqui a minha origem, ele vai ter deslocamentos que são sempre múltiplos inteiros desse tamanho L. Se ele sai da origem, por exemplo, pode ser o bar onde ele se encontra, ele se afasta L metros inicialmente, no primeiro passo que ele dá, se ele der um passo para a nossa direita. Depois, fatalmente, ele vai vir para a posição 2L. Então, ele pode andar mais um comprimento L. Depois, mais um comprimento L. E assim por diante. Claro que para a esquerda você vai ter a mesma coisa. Ele sempre vai poder dar passos de tamanho L para a nossa esquerda. Nessa caminhada aleatória, em que hora ele vai para a direita, hora ele vai para a esquerda, você de novo vai ter a possibilidade de que o indivíduo dê N1. Na verdade, isso aqui não é passos, né? Na verdade, esse meu N1 é o número de passos para a direita. Da mesma maneira, você vai ter um número N2, que também é um número de passos. É um número de passos, porém agora para a esquerda. Tudo em completa analogia com o que a gente viu lá no problema clássico do lançamento de moedas. Tá certo? Eu vou definir, então, o seguinte, eu vou definir duas variáveis. Eu vou definir o número total de passos, que é igual a N, e esse N é igual à soma do número de passos para a direita mais o número de passos para a esquerda. E eu vou definir uma variável, uma certa medida x, que vai representar para mim o deslocamento. Deslocamento do objeto a partir da origem. Ora, como é que vai fazer sentido a gente definir esse deslocamento? A definição desse deslocamento ela faz sentido se você lembrar lá da cinemática. Como é que você define deslocamento? É a distância em que um corpo se afasta medida em relação à origem. Então, eu vou definir essa minha distância x como sendo igual a quê? Se o indivíduo pode andar para a direita ou para a esquerda, digamos que ele dá um total de 6 passos, 10 passos. 6 para a direita, 4 para a esquerda. O deslocamento dele, então, obviamente, é a diferença do número de passos para a esquerda e o número de passos para a direita. Então, isso aqui vai ser igual a N1 menos N2, ou seja, a diferença no número de passos para um lado e para outro, vezes o tamanho de cada passo. Todos os passos tiveram o mesmo comprimento. E eu vou chamar essa diferença de passos da direita para a esquerda de M, que é um número inteiro, né? Representa para mim o número líquido de passos que o indivíduo deu. Mas o que importa é perceber que isso aqui é um outro número inteiro. Então, o meu deslocamento ele é igual a x igual a m vezes z. Tá certo? Ora, vamos então invocar a distribuição binomial. Vamos então lançar a seguinte pergunta. Qual será a probabilidade de que após um número total de passos igual a n, o objeto esteja nessa posição ml?
ou seja, ele tenha tido um deslocamento efetivo, resultante em relação à origem, desse número m vezes o comprimento de cada passo. Como é que a gente vai responder a essa pergunta? Ora, isso é uma probabilidade de que, num total de n passos, eu tenha x igual a m vezes L. Isso aqui é igual a quê? Esse evento é regido por uma distribuição binomial, porque você só tem duas possibilidades de manifestação do evento. O passo é dado para a direita ou o passo é dado para a esquerda. Então, você tem que levar em conta de quantas maneiras diferentes esse deslocamento pode acontecer. Você precisa, então, de um fator de contagem, um fator combinatório. É aquele fator, que é o n fatorial, que é o número total de passos, sobre o fatorial do número de passos para a direita, vezes o fatorial do número de passos para a esquerda, vezes cada um desses deslocamentos para a direita ou para a esquerda acontece com uma dada probabilidade. Para a direita, eu disse que a probabilidade tem um certo valor P, então eu fico com P elevado a N1. Para a esquerda, a probabilidade tem um valor Q, eu fico então com Q elevado a N2. Então, a probabilidade de que após N passos ele esteja na posição M vezes L, ela é igual a N fatorial sobre N1 fatorial. O N2 é a diferença entre o número total de passos e o número de passos para a direita. Então, N menos N1 fatorial, P elevado a N1, vezes Q elevado a N2, que é igual a N menos N1. Então, veja aqui, nós temos o mesmo problema, exatamente o mesmo problema, né, que era aquele similar ao de um lançamento de uma moeda. Abrindo, então, uma nova página, nós podemos fazer o seguinte. Lembrando as definições do M e do Nzão, então, como a gente já viu que o N é o número total de passos dado por N1 mais N2. E o M, que representa um múltiplo de cada passo, né? Um múltiplo inteiro de cada passo individual. E isso aqui é a diferença entre o número de passos para a direita e o número de passos para a esquerda, né? N1 e N2. A gente pode escrever as seguintes relações. Se eu somar essas duas equações, a que define o Nzão e a que define o Nzinho, eu vou ficar com N mais Nzinho igual a 2 vezes N1. Por quê? Porque se eu somar essas duas equações, a dependência com o N2 vai desaparecer. Então, o N1, o número de passos para a minha direita, é igual ao número total de passos mais um múltiplo do deslocamento em cada passo, que eu quero que a molécula realize, o bêbado realize, dividido por 2. Por sua vez, se eu subtrair o número total de passos do múltiplo do deslocamento em cada passo, agora é a dependência em N1 que desaparece, eu vou ficar com N2 menos N2, eu estou subtraindo as duas equações. Isso vai me dar 2N2. E daqui eu teria que o N2 é N menos N dividido por 2. E aí eu encontro uma expressão até mais interessante para a distribuição binomial do meu problema do caminho aleatório, que é a seguinte, ela pode ser escrita em função de um conjunto bem menor de parâmetros, né? Vocês podem perceber que essa relação ela está dependendo do N, está dependendo do N1, ela depende do M, né? Então, você especifica a posição aonde a molécula deve ser encontrada, mas você tem que saber quantos passos a molécula deu para a direita. E o que nós estamos fazendo agora, a gente reduz um pouquinho o número de parâmetros na nossa expressão, né? Então, a gente vai ficar com o seguinte, a probabilidade de que, após N passos,
ele tenha tido um deslocamento m, que aqui é m vezes L, né? Então o L é fixo, o que importa mesmo é esse número inteiro m. Isso aqui é dado pelo quê? N fatorial sobre o N1 fatorial que aparecia aqui, ele é igual a N mais M dividido por 2 fatorial. Isso aqui é o N1. Dividido N1 fatorial vezes N2 fatorial. O N2 fatorial, por sua vez, é N menos M sobre 2 fatorial, vezes P elevado a N1, ou seja, P elevado a N mais M dividido por 2, vezes Q elevado a N2, Q elevado a N menos M dividido por 2, que é a expressão usual que a gente tem para distribuição binomial no caso do problema do caminho aleatório. Aí vocês podem se perguntar, tudo bem, mas é só uma substituição de parâmetros. Tudo bem, é verdade, é só uma substituição de parâmetros. Eu escrevi a minha relação para distribuição binomial em termos de apenas 2 parâmetros, que é o número total de passos e a posição aonde você quer que a molécula, que o átomo seja encontrada. Mas você tem que pensar o seguinte, essa redução, ela possui implicações, principalmente do ponto de vista computacional. Porque se você quiser implementar essa relação computacionalmente, para você simular o caminhar de uma molécula, de um átomo, numa rede de uma dimensão, quanto menor for o número de parâmetros que você tiver, mais rápida vai ser a conta, tá certo? E essa conta é uma conta que pode ser demorada, porque se você imaginar que o N é um número grande, nós não estamos falando agora, pensando em termos atômicos, moleculares, de N igual a 10, N igual a 50. Você pode pensar em N igual a 10 mil, em N igual a 50 mil, entendeu? Então, 50 mil deslocamentos, ora para a direita, ora para a esquerda. Então, o N mais M, 50 mil fatorial, é um número muito grande. N mais M, onde o M é a posição que você quer que a partícula seja encontrada, também vai ser um número muito grande, porque você vai calcular o fatorial disso. Então, quanto menor for o número de parâmetros com o qual você for trabalhar, mais rápido vai ser o processamento computacional. Em mecânica e estatística, a gente sempre tem que ter isso em mente, tá certo? Dificilmente os sistemas físicos com os quais a gente vai trabalhar, principalmente para quem trabalha com pesquisa na área de mecânica e estatística, dificilmente você vai fazer cálculos que são puramente analíticos. Você caminha com a conta até um determinado ponto na mão, algebricamente, mas chega a determinado momento, você vai para a parte computacional. Então, você vai utilizar um Fortran, um Maple, um C++, alguma linguagem computacional, ela vai acabar sendo utilizada no final das contas. E sempre serão números muito grandes. Portanto, o que você puder fazer para simplificar as expressões e reduzir o número de parâmetros nas expressões, ajuda que o cálculo computacional seja um pouco mais rápido. Tá certo? Vale ressaltar o seguinte, essa é a expressão da distribuição binomial caso o random walk seja em uma direção. Mas se for um movimento bidimensional, como é, por exemplo, a deposição de moléculas numa superfície, digamos que você quer fazer o crescimento de uma superfície em laboratório. Então, você vai ter algum tipo de forno onde você vai ter uma substância, onde você vai ter um substrato, uma espécie de uma base, e aí você vai depositar átomos em cima dessa substância, átomos, moléculas, o que for. Essas moléculas elas vão sofrer deslocamentos em cima dessa substância, desse substrato. O substrato é bidimensional. Então, agora você passa a ter 4 graus de liberdade de movimento. Vamos dizer assim, direita, esquerda, para frente e para trás. Os demais são combinações lineares dessas outras direções, tá certo? Mas o problema é muito parecido no final das contas, só que você vai ter probabilidade de deslocamento para a direita, para a esquerda, ou para frente, para trás. Mas é muito semelhante a isso que acontece no caso unidimensional. E também é muito semelhante ao que acontece no chamado movimento browniano, que é muito importante na história da termodinâmica e na história da própria mecânica estatística. Um detalhe que nós não colocamos ainda no problema é o seguinte. Nós não falamos, esse problema foi modelado até agora, simplesmente pensando em deslocamentos. Então, eu supus
que cada deslocamento acontecia com um certo tamanho L, mas nós não mencionamos a duração temporal desse deslocamento. Então, vamos agora pensar em termos de deslocamentos temporais. Vamos associar um tempo para cada um desses nossos deslocamentos de tamanho L. Então, eu vou definir uma nova variável no meu problema. Eu vou definir uma variável tal, e essa variável ela vai ser para mim o instante, né? Melhor seria dizer intervalo, né? O intervalo de tempo em que você tem um certo deslocamento de tamanho L. Então, para cada deslocamento L, eu tenho um tempo característico que eu vou chamar de tal, tá certo? Onde eu quero chegar? Eu quero construir uma equação diferencial que mostre para mim como é que essa probabilidade vai variar com a posição e com o tempo. Então, vejam só. Vamos ver o que a gente vai construir. Ora, nós já sabemos que a probabilidade de que ele tenha um deslocamento efetivo m vezes L, né? Aqui o L está subentendido. Após um total de n passos, tem essa simbologia que eu estou chamando de PNN. Então, isso aqui representa para mim a probabilidade de que nós venhamos a obter um deslocamento, né? Para o objeto em x igual a m vezes L. Após quanto tempo? Cada passo que ele dá para a direita ou para a esquerda tem a mesma duração de tempo tal. Esse m aqui é o número de passos para a direita menos o número de passos para a esquerda. Então, do ponto de vista do deslocamento, para você saber aonde a partícula vai se localizar, você subtrai o número de passos para a esquerda e para a direita. A coisa ela é vetorial. Mas o tempo é um escalar, o tempo ele não é vetorial. Então, qual é o tempo total? O tempo já vai ter uma representação diferente. O tempo ele é cumulativo. Você vai somar os intervalos de tempo nos deslocamentos, ora para a direita, ora para a esquerda. Então, você tem que o tempo, nesse processo, é igual ao número de passos para a direita, mais o número de passos para a esquerda, vezes a duração temporal de cada passo. Que eu estou supondo, né, no meu modelo, na minha simulação, que é um intervalo de tempo que vai ter uma duração tal. Então, vejam só. Digamos que eu queira localizar a minha partícula nessa posição aqui. Então, aqui eu tenho a minha origem, aqui eu tenho a posição x igual a m vezes L. Cada passo tem um comprimento de tamanho L. Então, esse passo aqui mede L, esse passo aqui também mede L. Para que ele seja localizado nessa posição em um certo intervalo de tempo, o que a gente precisa exigir? A gente precisa exigir que ou ele está nessa posição, ou ele está nessa outra posição aqui. Se aqui o meu deslocamento é igual a m vezes L, ele pode ter vindo da direita para a esquerda. Então, o x nessa posição seria igual a m mais 1. Perdão, só um minutinho. M mais 1 vezes L.
Por outro lado, ele pode estar nessa posição e dar um passo para a direita. Agora, essa posição é recuada em relação a essa. Recuada de quanto? De L. L centímetros, L metros, L micrômetros, enfim. E o fato é que nessa posição aqui, a marcação da posição da partícula seria igual a m menos 1 vezes L. Somente se ele estiver nessa posição, ou nessa posição, ele pode ser localizado aqui, após um tempo de tal segundos. Ah, mas eu quero que ele saia dessa posição aqui. Tudo bem, mas nesse caso o deslocamento dele não foi igual a L, foi de 2L. O tempo também não vai ser um tempo tal, vai ser um tempo de 2 tal. O que nós estamos fazendo, então? Tudo isso a gente está pensando para a gente construir ou imaginar como é que esse problema seria construído do ponto de vista computacional, para a gente pensar do ponto de vista de simulações computacionais. Tá certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que as partículas, para serem localizadas nessa posição, elas têm que estar em duas posições bem específicas. Então, somente as partículas que estiverem em x igual a m mais 1 vezes L, ou x igual a m menos 1 vezes L, poderão ser localizadas nessa posição em um determinado instante de tempo, n vezes tal. Então, somente essas podem ser localizadas em x igual a m vezes L após um tempo n vezes tal segundos, microsegundos, aí não importa qual seja a unidade de tempo que a gente está utilizando, tá certo? Aqui um comentário, né? Qual é o instante de tempo em que ela vai ser localizada? Se você deu n vezes tal, se foram transcorridos t igual a n vezes tal segundos para que ela se localize nessa posição ou nessa posição aqui, então no momento em que ela vai para essa posição aqui, o tempo vai contar mais uma unidade. Então o tempo para marcar a posição da partícula nessa posição, nesse lugarzinho aqui, vale n mais 1 vezes tal. Por quê? Eu estou supondo que ela esteve nessa posição ml, em n vezes tal segundos, ou esteve nessa posição aqui, né, em n vezes tal segundos, e aí ela vai dar um passo, ou daqui para a minha direita, ou daqui para a minha esquerda. Aí vai passar mais um lapso temporal da ordem de tal segundos. Por isso que eu vou somar mais uma unidade. Se você levar em conta esses fatores, você vai verificar o seguinte. Se você tomar essas considerações, você vai ter uma relação de recorrência. A gente vai poder mostrar o seguinte. A probabilidade de que a partícula, após n mais 1 passos, esteja na posição x igual a m vezes L, ela é igual a quê? Você tem que combinar duas situações possíveis. Ou a partícula está numa posição avançada e recua um passo para trás, então ela está numa posição m mais 1 vezes L e recua para a esquerda, ou ela está recuada na posição m menos 1 vezes L e dá um passo para a minha direita. A probabilidade de dar um passo para a direita foi representada por aquele parâmetro P. Essa é a probabilidade P de dar um passo para a direita, vezes a probabilidade dele estar numa posição recuada. M vezes L menos L. Mas essa não é a única possibilidade dele ser localizado em x igual a ml.
ele pode estar avançado em uma unidade e dar um passo para trás, um passo para a esquerda. Dar o passo para a esquerda ocorre com uma probabilidade Q. Mas ele está em um determinado local. Aí você tem que multiplicar essa probabilidade pela probabilidade dele estar na posição avançada, que é a posição M vezes L mais L. A gente construiu essa relação de maneira heurística. Eu estou argumentando com vocês e utilizando alguma lógica para mostrar que essa relação de recorrência ela é válida. Por que essa relação aqui é importante, novamente pensando do ponto de vista computacional? Ela é uma relação que te permite calcular a probabilidade de localizar o objeto na posição n mais 1 a partir das posições anteriores, sem a necessidade de que nós tenhamos que aplicar essa relação aqui em cada instante de tempo, utilizando esse monte de fatoriais. E então obrigando o computador, obrigando o seu processador, o seu cluster, a fazer uma conta, a fazer a mesma conta milhares e milhares de vezes. Você talvez vai utilizar isso aqui por um certo número de vezes, digamos, umas 100 vezes, talvez até bem menos do que isso. Aí, a partir disso, é como se você educasse o computador, o seu programa, a mostrar como é que a probabilidade é calculada sem utilizar esses fatoriais aqui. E aí você tem essa relação de recorrência que te permite calcular a probabilidade dele avançar para a posição M vezes L a partir das chances dele estar ou recuado em relação a ML ou avançado em relação a ML, tá certo? É uma relação que ela é muito útil do ponto de vista computacional. Entretanto, apesar de que eu estou fazendo essa discussão do ponto de vista heurístico, eu vou deixar para que vocês obtenham esse resultado também na forma de um exercício. Que é o seguinte. A partir da distribuição binomial, para o random walk, eu quero que vocês tentem construir a relação que eu vou chamar de duas estrelas. Essa minha relação aqui. E a relação que eu vou chamar de estrela vai ser igual a essa aqui. Ok? Vejam que, assim, eu vou dar uma dica de como é que vocês vão fazer isso, para vocês já começarem a pegar algum traquejo com esse tipo de cálculo. O ponto de partida vai ser a relação para o random walk na distribuição, escrita na forma de uma distribuição binomial. Então, vejam só. A gente sabe que a probabilidade de que após n passos ele tenha tido um deslocamento efetivo m é dada por n fatorial dividido por n mais m sobre 2 fatorial vezes n menos m sobre 2 fatorial vezes a probabilidade de que ele dê um passo para a direita elevado a n mais m sobre 2 vezes a probabilidade de que ele dê um passo para a esquerda elevado a n menos m dividido por 2. Esse, então, deve ser o seu ponto de partida. Ora, é uma relação de recorrência, então o que você deve fazer? Você deve tentar escrever esta relação aqui a partir dessa. Então, de que maneira que a gente vai fazer isso? Vamos abrir mais uma página. Essa é a probabilidade de que ele esteja na posição n após um deslocamento, de que ele esteja na posição x igual a ml após um total de n passos.
Na minha relação de recorrência, eu quero que ele esteja nessa posição ml após um total de n mais 1 passos. Então, vamos fazer o seguinte. Já que o ponto de partida tem que ser a expressão da distribuição binomial, vamos trabalhar com essa expressão aqui. Então, vamos escrever o seguinte. Qual será a probabilidade de que após n mais 1 passos, ele esteja na posição x igual a m vezes L? Ora, se após n mais 1 passos, ele está em x igual a ml, o número total de passos que tem que aparecer aqui no numerador não é mais n. Ele deu n mais 1 passos. Então, isso aqui é igual a n mais 1 fatorial. No meu denominador eu tenho n mais m dividido por 2, se ele deu n passos. Mas agora ele deu n mais 1 passos. Então, n mais 1 mais m sobre 2 fatorial. Vezes n mais 1, esse foi o total de passos que ele deu agora, menos m sobre 2 fatorial, vezes p elevado a número total de passos mais o múltiplo do deslocamento. N mais 1 mais m sobre 2, vezes Q elevado ao número total de passos, que agora é N mais 1 menos M dividido por 2. Essa é a relação na qual vocês devem chegar. Agora, reparem o seguinte. Na minha relação de recorrência, a relação de recorrência ela depende de outras duas probabilidades. A probabilidade de que ele esteja recuado em relação a ML ou a probabilidade de que ele esteja avançado em relação a ML. Então, agora, vocês vão calcular a probabilidade de que, após N passos, ele esteja em M vezes L menos L, e a probabilidade de que, após N passos, ele esteja em ML mais L. Então, ele só estará em ML exatamente no próximo passo, em N mais 1 passos. No enésimo passo, ele está em ML menos L ou em ML mais L, tá certo? Então, vocês vão ter que calcular essas duas probabilidades. Apenas esboçando o cálculo dessa primeira aqui, a probabilidade de que após N passos ele esteja em M que multiplica, aliás, perdão, em L que multiplica M menos 1, que é o número total de passos que ele deu agora, né, caso ele esteja recuado em relação a ML, isso aqui tem que ser igual a quê? N fatorial sobre N mais. Originalmente eu dava M passos. Eu tinha um deslocamento de M passos. Agora eu tenho um deslocamento de ML menos L, ou L que multiplica M menos 1. Sobre 2. Fatorial. Vezes P elevado a N1, onde N1 é o número de passos para a minha direita. Isso aqui é o número total de passos mais M sobre 2. Agora, então, a gente tem o seguinte. N mais. Não é exatamente M que eu vou colocar, né? E sim L que multiplica M menos 1.
vezes Q elevado a número total de passos menos o deslocamento sobre 2. Então, o meu número total de passos é N vezes o meu deslocamento, que agora, ou melhor, menos L que multiplica N menos 1 sobre 2. Vocês vão brincar com essa continha aqui. Na minha relação de recorrência, entretanto, você está recuado em relação à origem. Recuado em relação à posição x igual a ml. E você quer dar um passo para chegar nessa posição aqui. Cada passo ocorre ou com uma probabilidade P ou com uma probabilidade Q. Então, depois de fazer essa conta aqui, depois de manipular esse resultado, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar esse resultado aqui, eu vou chamar de resultado 1, pela probabilidade P. Depois você vai fazer algo parecido com o Pn de ml mais L. Ou seja, a probabilidade de que ele esteja avançado em relação à posição onde você quer colocar a partícula. Então, vocês vão fazer um jogo parecido com esse aqui, tá certo? Vai escrever a distribuição binomial para esse deslocamento, mas como ele está avançado, ele tem que recuar uma casa para a esquerda. Então, agora você vai ter que multiplicar o resultado por Q, que é a probabilidade de que ocorra um deslocamento para a minha esquerda. Ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão construir as duas parcelas da relação de recorrência. Então, agora, some os dois resultados. E aí você vai conferir se você vai obter a probabilidade de que ele esteja após N mais 1 passos na posição x igual a ml. Claro que tem algumas manipulações com os fatoriais no meio do caminho, mas, em essência, esse é o caminho das pedras que vocês vão seguir para poder construir aquela relação de recorrência, ok? Então, eu não fiz esse problema, não. Eu ilustrei o que eu quero que vocês tentem fazer e eu esbocei, em linhas gerais, qual é o caminho que vocês vão seguir. Tá joia? Bom, dando, então, continuidade, né? Aqui cabe uma observação, que é a seguinte, um detalhe, antes que eu prossiga para essa observação. Como eu estou falando igual papagaio até agora, eu ainda não dei oportunidade para vocês perguntarem alguma coisa. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida até esse momento? Se tiverem, gente, por favor, me interrompam, porque no momento eu não vejo nada, eu não vejo nem o chat da videoconferência. O que eu vejo é a tela onde eu estou escrevendo, onde eu estou fazendo a transmissão da aula para vocês. Tá certo? Então, se vocês colocaram alguma coisa no chat, pode ser que eu não tenha visto. Então, por favor, me falem se está tudo bem, se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu só fiquei com uma dúvida sobre o L, quando você esboçou a probabilidade e tal. Tá. O L deve aparecer, porque na primeira expressão, o L não aparecia, né? Deixa eu ver. Era só M. Aí depois eu pensei que apareceria M menos 1 e M mais 1. O L tem que aparecer ele mesmo? Não. Porque... eu fiz o L aparecer aqui, Marcelo? Não, mais para frente. Mais para frente. Não. Você fala aqui, né? Nesse ponto. Isso. Não, tá errado. Não tem esse L, não. Não para a obtenção da probabilidade. Porque, na verdade, você está trabalhando com o número total de passos para chegar em uma determinada posição. Então, é o número de passos e não o deslocamento de fato. O deslocamento,
ele vai depender do L, sim. Então, eu quero que ele se encontre nessa posição x igual a L que multiplica M menos 1. Ou, nessa outra parcela, x igual a L que multiplica M mais 1. Só que aqui, você precisa simplesmente do número inteiro de passos que você tem para estar nessa posição. Então, aqui é o M menos 1, né? Aqui não tem esse L também. Aqui não tem esse L também. É só o número total de passos para poder chegar naquela posição. Bem observado. Tá certo? Aqui, por exemplo, pode reparar que aqui eu tenho apenas o número de passos, o número de passos resultante, vamos dizer assim, para chegar na posição x igual a ml. Na empolgação, eu acabei trocando ml menos L por L que multiplica M menos 1, mas eu deveria ter colocado na expressão da probabilidade, ao invés de M, M menos 1. E na outra expressão, ao invés de... Eu não escrevi a outra expressão, né? Mas ao invés de L que multiplica M mais 1, vai ser simplesmente M mais 1. Eu acho que foi isso que eu coloquei errado, que você não tinha entendido, não é isso? Isso. Não, beleza. É o número inteiro mesmo, Marcelo. É quantos passos efetivamente você deu para chegar naquele deslocamento de valor L que multiplica M menos 1. Mas a expressão da probabilidade, ela é colocada somente em função do número inteiro de passos, seja ele o número de passos total ou o número de passos que efetivamente você deu para chegar naquela posição. O valor do deslocamento não entra, não. Aqui são apenas números inteiros. Tá certo? Perfeito. Beleza? Rafael, Tabata. Aí dúvida? essa parte que você está mexendo, por Sim. que a parte que seria n fatorial por n1 fatorial vezes n2 fatorial? A parte que seria n2, por que ela não está mais aí? Ela está assim, tá? Ela está aqui. Ó. Olha só. Deixa eu vir para essa página aqui. Veja bem. Você tem a seguinte... A expressão geral para probabilidade, tá? É essa aqui. Então, vamos recapitular esse negócio. Primeiro, você tem a probabilidade, certo? De que após N1 passos, em um total de N passos, ele se encontra em uma certa posição. Então, nós tínhamos colocado o seguinte. Isso é igual a N fatorial sobre N1 fatorial vezes N menos 1, menos N1 fatorial, vezes a probabilidade de dar um passo para a direita, vezes o número de passos para a direita, vezes a probabilidade de dar um passo para a esquerda, vezes o número de passos para a esquerda, o N2, que é o N menos N1. Então, esse aqui, vamos dizer assim, é o nosso ponto de partida. A expressão geral da expressão binomial, da distribuição binomial é essa aqui. Ok? Agora, vamos escrever isso aqui em termos de um outro conjunto de parâmetros. Então, primeiro a gente sabe o seguinte. O N é o número total de passos. Ele é igual a N1 mais N2. Eu tenho uma variável x que representa para mim o deslocamento que a minha molécula sofreu. Esse deslocamento é uma função da diferença de passos que você dá para a esquerda e para a direita. Supondo que você orientou o referencial positivamente para a direita, isso aqui seria igual a N1, que são os passos para a direita, menos N2, vezes o tamanho de cada passo,
que é L. A essa diferença aqui, N1 menos N2, eu dei o nome de M, que é o número de passos resultante, vamos dizer assim, para ele atingir a essa posição X. Então, agora você tem número total de passos igual a N1 mais N2, e o número de passos efetivo, vamos dizer assim, igual a N1 menos N2. Então, nós mostramos que N1, o número de passos para a direita, é igual a N mais M sobre 2. N2 é igual a N menos M dividido por 2. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos tomar a probabilidade de que a minha molécula esteja em X igual a M vezes L. Então, após N passos, eu tenho que o deslocamento efetivo da minha molécula foi igual a M. Então, eu poderia simplesmente trocar esse X igual a ML por M, que representa para mim o deslocamento efetivo que a molécula sofreu para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? Ora, veja que, originalmente, eu tinha escrito a expressão da distribuição binomial imaginando que os deslocamentos seriam para a direita. Então, por isso que a todo momento eu estava dizendo da probabilidade da partícula ser localizada à direita, após N1 passos, ser dada por essa expressão aqui. Mas repara que isso é apenas uma suposição, porque eu posso imaginar também a probabilidade da partícula ser localizada à esquerda. Aí eu trocaria N1 por N2, que é o número de passos que efetivamente ela deu para a esquerda. Teria aqui N menos N2, Q elevado a N2, P elevado a N1. Vou pensar, então, em termos de deslocamento. Aí eu posso ter um deslocamento que pode ser para a esquerda, para a direita, pode ser positivo, pode ser negativo. Isso vai depender do sinal que o M vai ter. O M é um número inteiro. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Como o M é igual a N1 menos N2 dividido por 2, isso aqui pode dar um resultado maior que zero, ou pode dar um resultado menor do que zero. Vai depender de quê? De para onde ele deu mais passos. Então, o resultado é positivo, então ele tem um deslocamento efetivo para a direita, caso ele dê mais passos para a direita e para a esquerda. E o N2 sendo maior do que o N1, você vai ter um deslocamento resultante para a minha esquerda. Então, qual vai ser a probabilidade de que após N passos eu esteja nessa posição aqui? Nós vamos ficar com o seguinte. A probabilidade de que após N passos ele esteja na posição X igual a M vezes L é a seguinte. O que vai aparecer no numerador? Sempre aparece o número total de passos. O termo combinatório sempre vai depender do número total de eventos que você realizou. N fatorial. Só que ele pode ter dado passos para a esquerda, para a direita. Então, aqui apareceria o N1 fatorial, aqui apareceria o N2 fatorial. O N foi escrito em função, o N1 foi escrito em função do M. Então, você tem N mais M dividido por 2 fatorial. Esse aqui é igual ao N1 vezes número de passos que você deu para a esquerda. É N menos M
dividido por 2. Vezes a probabilidade de você dar um passo para a direita elevado ao número de passos para a direita, P elevado a N1. Então, N mais N dividido por 2. Mas ele pode dar um passo para a direita com uma certa probabilidade P, ou um passo para a esquerda com uma certa probabilidade Q. Então, Tabata, a dependência dos passos para a direita ou para a esquerda, ela está escrita aqui sim. Eu não sei se eu entendi errado a sua pergunta. Mas o camarada... E foi basicamente por conta daquele L que o Marcelo tinha dito. Daí eu não tinha visto que ia dar um 0 fatorial embaixo, que daí dá 1, e só sobra o primeiro termo do divisor. Não, como é que é? Por que esse 0 fatorial que você está dizendo, Tabata? Acho que apertei o botão errado. Olha, você falou dessa parte do N1, certo? Certo. Daí a gente estava calculando o PN de M menos 1. A gente fez a substituição e achou um valor dessa primeira parte. A parte que representa o N2, que é N menos M sobre 2, ele acaba zerando ali, mas fica 0 fatorial. Ah, entendi. É isso Por causa mesmo. do L. É isso mesmo. Se você pensar naquela expressão antiga, com o N1 representando o número de passos para a direita, é como se o N2 fosse igual a 0, e então você teria N2 igual a 0 fatorial. É exatamente isso que vai acontecer. É porque antes, né, talvez eu não tenha sido muito feliz na primeira anotação, mas você tem que levar em conta que na primeira anotação que eu coloquei, quando eu estava utilizando ainda o N1, eu estava pensando num evento que era o lançamento de uma moeda para dar cara ou coroa. E aí o N1 representava quantas vezes eu tinha obtido o evento cara. Se você pensar quantos passos você vai dar para a direita, então é exatamente isso que você está falando. Se você pensar num deslocamento integral para a direita, isso aqui entendendo errado, eu acho que é isso mesmo que você está falando. É isso mesmo. Não, beleza. Mas é só porque essa situação agora ela é ligeiramente diferente, né? Comparado com o lançamento de moedas. Porque agora nós estamos pensando num deslocamento. Então você depende da ocorrência tanto do primeiro evento, que é o deslocamento para a direita, quanto para o segundo evento, que é o deslocamento para a esquerda. Depende das duas coisas, tá certo? Basicamente foi isso, então. E lá não, lá eu estava fazendo uma probabilidade de ter tantas vezes a face cara. Se eu quiser obter tantos passos para a direita, você vai ter aquela mesma expressão que a gente tinha antes com o N1. E aí você poderia tomar o N2 igual a 0. Acho que é isso mesmo. Ok? Bom, aqui cabe uma observação, principalmente por conta dessa relação de recorrência que a gente construiu, né? Essa relação de recorrência ela é bem legal, que ela reflete um negócio muito interessante, que é a maneira como você vai construir a sua probabilidade. Então, repara o seguinte, a probabilidade em um determinado instante, em uma determinada posição, ela só depende, no final das contas, das probabilidades nas duas posições vizinhas, ou à direita ou à esquerda. Eventos dessa natureza recebem um nome especial dentro da física, dentro da mecânica estatística. Se a probabilidade num certo instante se ela vai depender apenas dos valores das probabilidades
nos instantes anteriores, você tem o que a gente chama de um processo markoviano, ou uma cadeia de Markov. Quem vier a trabalhar com coisas mais avançadas em mecânica e estatística, seguramente vai ouvir falar muito em processos markovianos, cadeias de Markov, processos não markovianos. Mas isso é apenas um comentário só para vocês terem quando vocês ouvirem isso, né, que é muito comum ouvir isso no cenário de mecânica e estatística. Quando se ouvir falar em processo markoviano em cadeia de Markov, é isso. Quando a probabilidade num certo instante é dependente apenas das probabilidades nos instantes anteriores. Ok? Uma coisa que é bastante interessante no problema do caminho aleatório é uma conexão que a gente pode fazer com processos de difusão. Jogar, por exemplo, uma gota de tinta no interior de um líquido é um processo de difusão. Calor se propagando no interior de um material é um processo de difusão, né? A própria equação de Schrödinger da mecânica quântica, né? Vocês vão, na hora que eu acabar de construir aqui a equação de difusão para o problema do caminho aleatório, vocês vão ver que ela possui uma similaridade muito grande com a equação de Schrödinger e que mostra que, na verdade, a equação de Schrödinger é um tipo de equação de difusão. Resta saber o que está se difundindo no caso da equação de Schrödinger. Mas é interessante perceber que ela é uma equação de difusão. Vejam só. Pensando, então, no problema do caminho aleatório, né? Se o camarada está realmente muito bêbado, dificilmente ele vai fazer distinção entre direita e esquerda. Ou seja, o camarada está realmente muito bêbado, na hora que ele sai andando, ele não vê para onde ele está andando. Então, ora ele vai para a direita, ora vai para a esquerda. Pode ser que ele sofra, né, que ele tenha alguma noção do que está acontecendo. Mas pensando em problemas mais reais, como difusão de átomos no interior de um material, como é em física nuclear, por exemplo, o átomo ele vai sofrer um deslocamento para a direita ou para a esquerda, e a não ser que tenha algum tipo de campo que direciona o átomo para uma direção, um campo elétrico, por exemplo, em condições normais, a natureza não vai diferenciar a direita de esquerda. Existe uma simetria entre direita e esquerda. A natureza não tem uma preferência pela direita ou pela esquerda em nenhum processo. Ok? Ora, a partir do momento que essa predileção por um determinado deslocamento não existe, então é bastante razoável a gente fazer as seguintes afirmações. É algo que se torna agora mais parecido ainda com o lançamento de uma moeda, aonde a probabilidade de se obter cara é igual à probabilidade de se obter coroa e ambas valem 50%. Se o problema é absolutamente natural no random walk, não há nenhuma distinção entre se deslocar para a direita ou para a esquerda. Então, a probabilidade de dar um passo para a direita é igual à probabilidade de se dar um passo para a esquerda. Vamos, então, pensar o seguinte. Vamos imaginar que a gente vai tomar um limite especial. Vamos imaginar que nesses meus deslocamentos para a direita ou para a esquerda, o passo de tempo é muito pequeno. O que é o passo de tempo? É aquele instante de tempo tal. Então, eu vou imaginar que o tal é muito pequeno, então o tal ele vai tender para zero. Vamos ver, então, o que a gente vai escrever. Eu vou calcular a seguinte diferença. Eu vou calcular a probabilidade de que no instante n mais 1, eu esteja na posição m vezes L. E eu vou subtrair de uma outra probabilidade. A probabilidade de que no instante n, ele esteja naquela posição
ml. É a mesma posição nos dois casos. E nós estamos tomando a diferença entre essas probabilidades. A probabilidade de que após n passos ele está em ml, ou após n mais 1 passos ele está em ml. É probabilidade. Então, não quer dizer que ele está em ml. Ele pode estar em outro local. Mas digamos que ele possa estar em ml após n passos e possa estar em ml após n mais 1 passos. Eu vou dividir essa diferença por esse lapso temporal, esse intervalo de tempo tal. Ora, se você vai tomar o limite em que esse tal tende para zero, essa operação vai se assemelhar a que tipo de operação matemática que a gente conhece? É uma diferença de uma função tomada em dois momentos diferentes, dividido por um certo parâmetro que está tendendo a zero. Que operação é essa? Derivação? É uma derivada. Isso aqui vai representar uma derivada da minha probabilidade em relação ao instante de tempo. Eu estou utilizando a noção de derivada parcial, por quê? Porque essa derivada, essa probabilidade, na verdade, ela depende não apenas da posição, como também depende do instante de tempo. Então, vamos pensar o seguinte. Agora eu vou imaginar um outro limite que vai tender para zero. Então, vamos imaginar que agora é o tamanho do deslocamento que tende para zero. O meu L vai tender para zero. Digamos, então, que eu tenha a probabilidade de que, após n passos, ele esteja na posição ml mais L. Ele estava em ml e deu um passo, e após n passos foi localizado em L que multiplica n mais 1. Isso é igual à probabilidade de que após n passos ele esteja na posição ml menos L. Então, repare o seguinte, é aquela situação que nós tínhamos escrito agora há pouco. Para ele ser localizado nessa posição ml, ele precisa ter vindo de um outro local. Ou ele estava numa posição avançada em relação a ml, daí eu desloquei ele para frente uma unidade, ou ele está numa posição recuada de uma unidade. E aí ele dá um passo para a direita e vai para a posição ml. Reparem que, se após n passos ele está em ml mais L ou em ml menos L, se ele dá mais um passo, ele pode ir para a posição ml, vindo da direita ou vindo da esquerda. Se eu vou fazer o L tender para zero, eu devo dividir esse negócio aqui por quanto? Qual é o intervalo espacial que separa essas duas posições? Vejam bem, se aqui você tem a posição x igual a m vezes L, e se ele pode estar, para chegar nessa posição, em ml menos L, ou se ele pode estar em ml mais L, qual é o lapso, o comprimento espacial que separa essas duas posições? Você tem uma probabilidade avaliada nessa posição, tem uma probabilidade avaliada nessa outra posição, e qual é a diferença espacial entre essas duas posições? 2L. É como se eu tivesse um ΔX igual a 2L. A diferença da função avaliada entre esse ponto, em relação a esse ponto, então o argumento espacial mudou dessa posição para essa posição de um ΔX igual a 2L. Então agora, como eu estou fazendo uma avaliação
da diferença de probabilidades em relação ao movimento espacial da partícula, o deslocamento ele não vai ser, a divisão da diferença de probabilidades não vai ser feita por L, exatamente, mas sim por 2L. Uma vez que você precisa, pela definição de derivada, você divide pela variação que você provocou no argumento da função. A função inicialmente tinha um argumento que era ml menos L. Saltou esse argumento para ml mais L. Então, o argumento da probabilidade sofreu uma variação de 2L. Ok? O que isso aqui vai dar? Isso também vai estar associado com uma derivada no final das contas. Vamos retomar, então, a definição de derivada. Se eu lembrar a definição de derivada, a derivada de uma função f em relação a x é um limite quando um certo parâmetro epsilon tende para zero da função avaliada no ponto x mais epsilon menos a função avaliada no ponto x dividido pela diferença entre esses dois argumentos. A diferença entre esse argumento e esse argumento é epsilon. Meu epsilon aqui entre esse argumento e esse argumento aqui é o 2L. Tá certo? Vejam só. O comentário que eu quero fazer aqui é um comentário que tem a ver com, como é que eu vou dizer, o tratamento numérico desse problema. Se você calcular a derivada dessa forma, se você tomar se você pensar do ponto de vista numérico, fazer a função avaliada em x mais epsilon menos a função avaliada em f de x dividido por epsilon, isso aqui te dá aproximadamente a derivada de f em relação a x. Digo aproximado porque o epsilon não é exatamente zero. Vai ser, por exemplo, 0.001, 0.00002, alguma coisa do tipo. Se você escrever a derivada numericamente dessa forma, você tem um erro na aproximação da ordem de 10 a menos 2. Ou seja, você vai errar o valor da sua derivada em uma parte em 100. Numericamente, é mais vantajoso você escrever a derivada de uma outra maneira. Se você toma pontos simétricos em relação a esse ponto x. Esse comentário, eu confesso que eu não sei se vocês chegaram a ver essa questão de cálculo numérico de derivadas lá nas físicas computacionais com o Horácio. Provavelmente foi ele que deu isso para vocês, talvez a Érica, Cláudio, não sei. Eu estou fazendo esse comentário porque eu não sei se eles chegaram a comentar a respeito da como é que você melhora essa aproximação da derivada, dependendo da maneira como você vai escrever a derivada. Alguém chegou a comentar isso com vocês em alguma disciplina das computacionais? Eu lembro de ver um argumento assim com a Érica, sei lá, na computacional 1 ou 2, por aí. Entendi. Vocês se lembram, gente, de alguma coisa assim? Mesma coisa, eu também lembro de computacional 1 ou 2. Pois é. Então, o fato é o seguinte, isso aqui tem uma conexão com o nosso problema probabilístico no seguinte sentido. Quando a gente está escrevendo a probabilidade dessa maneira aqui, tá certo? Vocês reparem que escrever essa expressão dessa forma tem uma conexão com o fato que você está tomando dois pontos simétricos em relação à posição onde você quer localizar a partícula num certo instante de tempo. Então, nós não estamos dizendo que isso aqui é ainda a derivada.
tem uma conexão com a derivada, sim. E é uma maneira mais apropriada de se calcular a derivada do ponto de vista computacional, do ponto de vista numérico, tá certo? Então, por isso que esse comentário está sendo feito. Então, numericamente, é mais vantajoso você escrever a derivada da seguinte maneira. Você toma a função avaliada em x mais epsilon, toma a função avaliada em x menos epsilon, igual é ali em cima, ml mais L, ml menos L. Qual é a diferença de argumentos entre esse ponto e esse ponto aqui? No problema do random walk dá 2L, aqui vai dar 2 epsilon. Certo? Isso aqui também é aproximadamente a derivada de f em relação a x. Então são duas maneiras diferentes de se escrever a derivada. Se você pensar rigorosamente do ponto de vista matemático, o melhor seria trabalhar com isso aqui. Mas isso só é verdade se você faz o epsilon pequeno pra caramba. O epsilon tem que ser realmente muito próximo de zero. É um limite em que o epsilon tende para zero. Computacionalmente existe uma restrição no epsilon. Não dá para você fazer o epsilon realmente tão pequeno. Mas o fato é que se você implementa a sua derivada dessa forma, o erro na aproximação da derivada é bem menor. Ele é de aproximadamente 10 a menos 4. Então, é em uma parte em 10 mil. É um erro 100 vezes menor do que você tem em cima. Isso mostra que, se você for fazer uma simulação de um processo de difusão computacionalmente, esse argumento numérico mostra que a melhor maneira de você escrever a derivada é utilizando essa aproximação aqui, e não essa. Não é que a de cima está errada. Ela vai te levar a um erro numérico de ordem maior. Pequeno, é um errinho de 10 a menos 2 comparado com o valor exato. Mas se você tem condição de obter uma estimativa bem melhor, aqui você vai ter, com praticamente o mesmo custo computacional, você vai ter, de tempo, né? Tempo, de memória, você vai ter um erro da ordem de 10 a menos 4. Então, a gente vai aproximar a derivada em relação à posição, a derivada da posição após n passos, em relação à coordenada x, como sendo a probabilidade de que ele esteja em ml mais L, menos a probabilidade de que ele esteja em ml menos L, dividido por 2L. Então, é um argumento numérico, porque esses problemas normalmente eles são tratados via simulação numérica. É um argumento numérico para se definir a derivada por meio dessa expressão. E não por meio da expressão original, né, em que eu teria ml mais L menos ml. Tá certo? Então, tomando, então, dois pontos simétricos em torno do ponto aonde eu realmente desejo chegar. Ok? Bom, a gente está quase no fim da aula, daqui a pouquinho eu vou ter que dar outra aula. Eu vou deixar para vocês uma outra atividade que é a seguinte. É interessante nesse problema da difusão não parar na primeira derivada. Na verdade, a gente precisa mesmo aliás, perdão, não é nem segunda derivada, não. É a derivada de segunda ordem. A gente teria a derivada da probabilidade em relação a x como sendo igual a quê? Ora, a derivada segunda é a derivada da primeira derivada. Então, você vai derivar mais uma vez o resultado anterior. Então, você vai ter a derivada em relação a x de quê? A probabilidade de que após n passos eu esteja em ml mais L, menos a probabilidade de que após n passos eu esteja em ml menos L, dividido por 2L. 2L é uma constante,
Isso dá 1 sobre 2L vezes a derivada em relação a x da probabilidade de, após n passos, ele estar em L que multiplica n mais 1, menos a probabilidade de que, após n passos, ele esteja em L que multiplica n menos 1. Ok? O que eu vou querer que vocês façam? Eu vou querer que vocês obtenham para mim a expressão dessa segunda derivada. Ou seja, vocês vão tomar essa derivada, aplicando a definição de derivada simétrica, nesse termo e nesse termo aqui. Então, vocês vão calcular as duas derivadas para um ponto simétrico em torno de ml mais 1 e para um ponto simétrico em torno de L que multiplica n menos 1. Então, é para se obter a derivada de segunda ordem usando a definição de derivada com pontos simétricos. Ok? No final das contas, vocês vão chegar na seguinte relação. Deixa eu só ver qual é o resultado que a gente realmente chega. Vocês vão chegar nisso aqui. A derivada segunda de P em relação a X, ela dá 1 sobre 4L ao quadrado. Isso faz sentido, né? Porque já tem um fator 1 sobre 2L. Quando você aplicar a definição de derivada com pontos simétricos nesse ponto e nesse ponto aqui, vai surgir tanto um fator 2L para esse cara, quanto um 2L para esse cara aqui, tá? Aí você vai ter 1 sobre 4L ao quadrado, que multiplica a probabilidade de, após n passos, você estar em ml mais 2L, menos a probabilidade de que, após n passos, você esteja em ml menos 2L. Vai aplicar a definição de derivada simétrica nessa parcela e nessa parcela. Vocês vão mostrar isso aqui no final das contas. E aí, com isso, eu quero que vocês obtenham esse outro resultado. Vocês vão mostrar o seguinte. Se o tal tende para zero, ou seja, se o intervalo temporal tende para zero, vai haver uma conexão entre essa derivada da probabilidade em relação à posição e a derivada da probabilidade em relação ao tempo. Você vai chegar no seguinte resultado. A derivada parcial da probabilidade em relação ao tempo, ela é igual a uma constante que eu chamo de D, chamada de coeficiente de difusão, vezes a segunda derivada da probabilidade em relação a x. Esse coeficiente D, ele vale 2L ao quadrado dividido por tal. E ele é chamado de coeficiente de difusão. E essa equação, muito importante na história da física, né? Na pesquisa em física até hoje, é a chamada equação de difusão. Então, a partir dessas estimativas numéricas, para a derivada temporal da probabilidade e a derivada espacial dessa probabilidade, né, de segunda ordem, vocês vão mostrar que existe um vínculo entre a derivada de primeira ordem em relação ao tempo e a derivada de segunda ordem em relação à posição. Tá certo? Reparem o seguinte.
eu tinha dito que a equação de Schrödinger é uma equação de difusão. E, de fato, é. Aqui, já podemos dar por encerrado, mas cabe essa observação, né? Quando você toma a equação de Schrödinger da mecânica quântica, isso em uma dimensão, né? Você tem menos a constante de Planck ao quadrado, constante de Planck barrada, né? Vezes a derivada da função de onda em relação a x, derivada de segunda ordem, mais um potencial, que em geral depende da posição, apenas, vezes a sua função de onda, que é dependente de x e do tempo. E isso é igual a I sobre H barra, I vezes H barra, vezes a derivada da sua função de onda em relação ao tempo. Um dos problemas mais comuns de se resolver em mecânica quântica, porque ele simula muitas situações que acontecem em mecânica quântica, é o problema da partícula livre. Condução elétrica em metais, por exemplo, exceto nos momentos em que você tem a colisão dos elétrons em movimento com os íons da rede, né, que é de onde surge a resistência elétrica de um material, em geral, a partícula se move livremente. Então, você tem o potencial de interação em boa parte dos instantes de movimento igual a zero. Você vai ter, então, uma relação que envolve uma derivada da função de onda de segunda ordem com uma derivada de primeira ordem da função de onda. Exatamente como você tem na equação de difusão. Então, é por isso que a gente fala que a equação de Schrödinger tem muitas características semelhantes à da equação de difusão. Tá certo? No final das contas, ela também vai estar associada com uma difusão, no caso, é a difusão de probabilidade no interior de um material para você localizar uma partícula. Tá certo? Gente, eu vou terminar por aqui, não só em função do horário, mas porque em instantes eu vou dar uma outra aula também. Tá certo? Tentem fazer essas atividades que a gente deixou em aberto na aula de hoje. Ok? Na segunda-feira a gente se fala novamente, ok? Então, nesse instante, eu vou interromper a gravação, terminando a aula de hoje, tá bom? E aí, caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, aí vocês podem fazer logo na sequência.